Certo dia, perguntaram a Viracótia: de onde vim? Para onde vou? Então Viracótia respondeu: eu vim com o tempo, eu vim com o vento, eu vim com as águas. Meu amor me chamou, meu amor me chamou. Eu vim com a terra, eu vim com o fogo, eu vim com as asas. Eu sou o amor, eu sou o amor. Nina Uruaya Pachamama, 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 Nina Uruaya Pachamama. Arro! Bem-vindo ao programa Sinais de Fumaça, esse programa que sempre trata da sabedoria nativa, desses conhecimentos ancestrais e tão presentes em nossa vida. E hoje nós vamos ter um convidado especial que está aqui com a gente, que é o Gabriel. Ele vai estar batendo um papo com a gente, fazendo aqui algumas sinalizações, alguns sinais de fumaça, né? Algumas chamadas, alguns toques, algumas dicas, alguns conhecimentos e práticas que podem estar auxiliando você nessa sua busca, nessa sua procura, nessa sua sintonia com essa coisa natural dos povos, sabedoria dos povos, né? E como é um hábito desse programa, a gente vai tirar uma cartinha, o nosso convidado vai tirar uma cartinha, o Gabriel, para inspirar esse programa de hoje, né? Olha só, e a cartinha que o Gabriel tirou é o rito de passagem. O que simboliza essa carta? O que essa carta nos inspira hoje? Que a gente está sempre num processo de mudança, que a gente está mudando a todo momento. Você não é igual hoje como você foi ontem, que você está em todo momento, em todo instante, transformando a si mesmo, transformando a sua vida, transformando as suas ideias. Você está num rito de passagem. E ela ensina também a você reverenciar e considerar esses ritos de passagem, as suas situações, os seus desafios, aquelas coisas que ocorrem na sua vida que às vezes você acha que não é tão boas assim, que é um desafio, né? Você considerar como um rito de passagem que vai fazer você ficar melhor, crescer, desenvolver, e ser uma pessoa mais integral, mais presente. Aí tem vários ritos de passagens que acontecem no desenvolvimento do ser humano, né? Você passar de uma idade para outra, o rito do casamento, o rito de morte, tudo são ritos de passagem. Ela ensina que tudo tem que se transformar, diluir, morrer para depois renascer. Que você tem que entender que esse é um processo natural da vida, que a gente está sempre, a todo momento, isso, transformando e mudando. E é legal a gente também observar que nosso processo de mudança, nós possamos ter uma maior consciência em lidar com essas situações, em lidar com esses desafios, inspirado por essas tradições, por esses povos. E hoje a gente, no nosso bate-papo, vai estar falando sobre os nossos ancestrais aqui na América pré-colombiana, né? Hoje o Gabriel veio para falar sobre esse tema, né? Por favor, apresente quem é o Gabriel para os Sinais de Fumaça, para tudo bom? Conhecer. Boa tarde, vídeo espectadores de Sinais de Fumaça. É um prazer estar aqui acompanhando de meu amigo Samuel.
é uma gota de água companheira nesse caminho vermelho, né? E estou honrado por estar aqui. Envio meus sinais de fumaças para vocês, que estejam todos bem, tá certo? Não dá para acender a charumpa A e levar, mas sinta-se, né? Né? Com os meus saúdos. Arro. E hoje a gente vai falar sobre os povos pré-colombianos. Se você quiser, você pode estar mandando suas perguntas, suas sugestões no decorrer do nosso bate-papo via chat, que é esse quadrinho que está aí do lado da telinha, que você pode estar mandando à vontade as suas perguntas. O Gabriel e nós estamos todos aqui à disposição para responder na medida do possível, né? E vamos começar com um tema. Como é que era a América pré-colombiana, Gabriel? É muito interessante. Nós que andamos o caminho vermelho e temos uma relação mais estreita com os nossos povos, né? Povos amazônicos, povos sul-americanos e até os povos norte-americanos, né? Em termos de suas culturas, suas configurações, suas nações, suas tribos. Quando a gente olha a América pré-colombina, antes de chegar o branco na Ilha da Tartaruga, né? E a gente, olhando a América como um todo, olhando a águia e o côndor, né, América do Norte e América do Sul, a gente percebe algumas características interessantes. Uma, que os extremos, quando a gente olha para o Alasca e olha para a Patagônia, nós temos esquimós, nós temos os patagões, temos iroquis, temos onas, que são povos que têm uma cultura muito parecida. Pesca, lidam com gelo, enfim, tem características parecidas. À medida que a gente vai se encontrando a seu meio, começamos também a ter características muito parecidas. Os povos do norte, com suas extensas pradeiras, né, seus desertos, e os nossos aqui do sul, com as florestas, né, com a mesma característica. O que eles tinham em comum e têm em comum? Aqueles povos que ainda praticam, como aqui na nossa Amazônia. Eram povos que seguiam ciclos nômades. Eram povos baseados no sustento, na caça, e respeitavam os ciclos da natureza. Então, iam acompanhando o movimento da vida, em ciclos. Quando a gente chega à Mesoamérica, ou Centro-América, aí surge uma configuração diferenciada desses povos. Eram povos que estabeleceram raízes, desenvolveram culturas no mesmo local, geração após geração. Essa casualidade, ou esse sincronismo, acontece nas duas Américas, na do Norte e na do Sul. Na do Norte, com os povos maias, astecas, toltecas, enfim, e aqui com nossos povos andinos. Então, aí tem uma grande configuração interessante, quando a gente olha a América como estava posicionada, como ela se desenvolvia antes da chegada do homem branco, a gente tem essas particularidades. E quais são as características dos povos andinos? Os povos andinos, assim como os da América Central, sim, eles têm uma característica, são muito interessante. Eles eram construtores. Construtores. Ou seja, eles se radicavam em um lugar, e aí eles construíam os seus templos, construíam suas casas, enfim, o seu dia a dia. Isso foi o que me fez, eu cheguei interessante, porque nesse caminho, a gente, seguindo a natureza, a gente segue os ciclos. E a gente andou muito, e anda muito com esses povos nômades. Sim. Mas, na hora que você começa a estudar um pouco de biologia, geometria sagrada, que é muito mais difundida, evidentemente, na Europa, com os grandes construtores, enfim, no Antigo Egito. Porém, aqui, na América, temos construções magníficas, né? Temos uma área muito interessante para ser estudada, explorada e conhecida. E aí eu fiquei muito interessado nessas culturas. Sim. Né? Porque normalmente víamos os indígenas nômades, meio, aspas, assim, na nossa visão europeia, meio bárbaros, toscos, atrasados, convivendo ao mesmo tempo com umas culturas, e na nossa visão europeia, muito avançada, muito desenvolvida, com conhecimentos, enfim, até mais avançados que a nossa filosofia e a nossa aritmética. Né? Eles dominavam um conhecimento aritmético
Os maia, por exemplo, eles eram conhecedores do zero. Eles têm uma aritmética muito mais sofisticada e desenvolvida que a aritmética grega, pitagórica. Então, isso chamou muito minha atenção, em termos assim de menino curioso, pesquisador, né? De ver aquilo que está, né? Aquele desafio, aquela pergunta que surge, como esses povos se desenvolveram. Então, nós temos esse sincronismo e essa harmonia entre culturas, né, da América do Norte e América do Sul, que eles seguem uma mesma característica. Eles se radicam e é interessante observar, Samuel, que essa radicação ela é permitida porque eles dominavam as técnicas agrícolas. Assim como as outras culturas, outras nações nômades, eles eram caçadores, pescadores, podiam plantar alguma coisa, mas muito incipientemente. Eles eram, sustento era baseado na caça e pesca. Esses povos eram baseados na agricultura. Sim. Então, aí nós já temos uma grande diferença entre os povos agrícolas e os povos caçadores. E para nós situarmos assim esses povos, né? Porque às vezes a gente fala assim de maias, astecas, toltecas, homotecas, como é que a gente pode, de uma forma mais simples, o nosso internauta, o nosso web telespectador entendendo e compreender, né? Eu, inclusive, na semana retrasada, dei uma aula exatamente sobre isso, né? Sobre as culturas andinas, mais focado no Inca, mas aí voltado mais para aquela reunião de todas aquelas culturas que se juntou, e falar de alimentação, por exemplo. A coisa básica, do princípio básico dos Incas era isso: ninguém passa fome no seu império. Todo mundo vai ser sustentado e tem o direito a sustentar e se alimentar, né? Vamos situar, então, no período histórico do tempo, esses povos, a gente pode dar umas pinceladas de algumas características dele, né? Ok. Veja bem, como eu falei, eles desenvolviam a técnica agrícola. Isso permitia o quê? Você plantando mais, colher mais. Isso permitia também o aumento das cidades, né? Através da população, porque elas tinham alimentos. Sim. É curioso, porque no processo, por exemplo, maia, se sabe de que tiveram cidades que foram abandonadas. Não se sabe por quê. Existem diversas teorias. Uma que faz muito sentido foi precisamente que eles chegaram ao limite de sustentabilidade. Ou seja, a gente tem noções de que eram centros que comportavam alguns centenas de milhares de pessoas. Ou seja, dentro dessa lei de ninguém passa fome e tal, imagina a necessidade de produção que precisava. Então, evidentemente, pelos recursos em volta dessas cidades, desses núcleos, chegou um momento que entrou em colapso. Isso é uma das teorias, né, porque cidades maias foram abandonadas. Entendi. Outra história interessante, quando a gente se refere a povos andinos, né, a primeira coisa que vem em mente é Inca, né? Quando falamos de centro-americanos, a palavra forte que está no calendário azteca, os aztecas e demais. Sim. Aí também existe uma sincronicidade e uma grande casualidade. A América teve dois impérios. Um império no norte, conhecido como Império Azteca, e um império no sul, conhecido como Império Inca, que foram os impérios que entraram em contato com um terceiro império, Império Espanhol, e depois Império Português também, né? E aí teve aquela coisa que nós conhecemos, Império versus Império. É muito interessante porque essa relação que nós temos da cultura inca, quando falamos de povos andinos, ela é muito incipiente. Os incas realmente estiveram tomando conta do Império Inca. Ele se inicia em 1438 e acaba em 1532. Ou seja, 106 anos. Dentro da história andina, isso é ínfimo. Então, muitas vezes, nós chamamos que determinado peça, determinada roupa, determinado desenho, determinado ritual é Inca, quando na verdade não é. Isso também acontece em Centro-América, com os astecas. Falam, não, isso é Azteca ou Maia, que são as duas mais conhecidas. Mas
tiveram culturas, civilizações muito mais antigas que eles. Foram todos inspirados, na realidade, né? Por conta do poder. Vamos assim, se o centro do país for Brasília, e o mundo afora conhece que é o Brasília, que é o manda-chuva, no caso aqui São Paulo, por exemplo, que é o manda-chuva, aquilo é que vai ser mais lembrado, né? Aquele nome em específico, os Incas. Mas se a gente for ver a fundo da cultura, é os povos que eles juntaram, que transmitiam todas aquelas que deram a base, que deu a base da formação deles. Olha, isso também acontece na Europa de uma maneira muito interessante, com a cultura celta. Hoje, todos sabemos que os celtas, eles irradiam os seus conhecimentos, enfim, todo o seu toda a cultura, ela está baseada nas Ilhas Britânicas, né? Acontece que os celtas são originários da Centro-Europa, que eles foram aos poucos migrando em função da pressão do Império Romano, e um lugar que eles encontraram seguro e poder se estabelecer e desenvolver foram nas Ilhas Britânicas. Então existe a relação de que os celtas são originários das Ilhas Britânicas, quando não é. A mesma coisa acontece também com as culturas aqui no Sul. Sim. Por exemplo, falando da cultura asteca, os astecas é uma nação de origem náhuatl. E os náhuatl, eles são originários da América do Norte, pelas áreas de Califórnia, os pueblos e demais. Sim. Acontece que eles migraram hacia o sul, em direção ao México. Claro que eles foram encontrando outras culturas, que eles foram dominando, porque eles eram guerreiros, eles dominavam a arte da guerra. Eles eram exímios estrategistas na arte da guerra, e foram dominando culturas. E foram se estabelecendo. Como eram culturas que eram radicadas, eles foram tomando conta de diversos lugares, se apropriando, e, consequentemente, também criando os deles, mas baseados naquela cultura que permeava aquele local. Sim. Então é interessante porque existe esse processo migratório. Se nós vamos para os Andes, também temos essa característica. Quando a gente vai assim, no início do que seria o povo Inca. Se diz que o povo Inca, originariamente, era do vale onde hoje fica o Lago Titicaca. Que, com a inundação do lago, as águas chegando, eles foram obrigados a sair desse vale. Eles se estabeleceram primeiro em um mirante Copacabana, que significa mirante azul, ficaram um tempo lá, e o líder deles dirigiu eles para fundar o novo local, ou seja, aquilo que seria o centro da difusão do conhecimento do Império Inca. Com os astecas também temos essa mesma característica, quando eles partem para fundar o centro daquilo que seria o centro do Império Inca. E aí existe uma grande casualidade. As duas coisas vêm de profecias ou de visões. Qual é a profecia envolvida na tradição Inca? Na Inca era o seguinte: Manco Cápac, que era junto com Mamaóquio, irmãos, assim como Isis e Osíris, os grandes pais do povo Inca, ele teve a visão de que o bastão dele, que era um bastão de ouro, à medida que ele fosse batendo no chão, ele saberia onde fundar a capital, porque ele se enterraria sozinho no bater. E foi o que aconteceu em um local que hoje conhecemos como Cusco, que significa umbigo do mundo. Né? E foi daí onde ele desenvolveu. No caso asteca, é a visão da águia lutando com a cobra em um cactus. Isso aconteceu em um alagado que hoje conhecemos como Cidade do México.
Então é interessante que... A semelhança da... essa semelhança. E isso nos leva, isso demonstra muito claramente, Samuel, que eles eram povos que eles estavam tomando conta de um espaço que não era originariamente deles. Exato. Tanto que até a forma de dominação dos povos é dito muito pelas estradas que eles foram construídas, né? Sim. Porque todas elas aquelas ligações de livre circulação entre os povos. Para dominação. Para dominação. Exatamente. E por isso que a gente até, conhece como império. Qual é a característica imperial? Você ir tomando conta de outros povos, dominando outros povos. E o que foi feito pelos astecas e o que foi feito pelos incas. Quando nós olhamos assim, estamos falando que a cultura asteca, que a cultura inca, ela teve assim como influência e como manifestação apenas 106 anos. Quando a gente olha para a cultura asteca, nós vemos que foram menos de 200 anos, de 1325 a 1521. E aí é muito fácil perceber que nesse pouco tempo não seria possível uma cultura desenvolver todas essas riquezas que a gente encontra. Uhum. Aí onde começa a surgir no processo de conhecimento o contato com outras culturas que foram de uma certa maneira sufocadas por essas duas culturas dominantes, que tinham conhecimentos fantásticos. Vamos pegar a cultura asteca. Nós temos olmecas, toltecas, chichimecas, zapotecas, mixtecas, coras, tepuanos, pupiles, nicaraus, otomis, uabis, xontais, tarascas, e alguns mais. Todos esses eram grupos de língua e grupos de conhecimento. Sim. Desses daqui conhecemos muitos olmecas por aquelas cabeças gigantes de pedras, né, que nos desafiam. Uhum. Os maia, nem se fala, né, conhecidos como os senhores do tempo, né, com seus calendários, múltiplos calendários. Né? Hoje temos assim muito está assim muito em voga o Tolkien, né? Que o Tolkien no fundo é a união de dois calendários, um de conta de 20 e um de 13. Mas eles tinham calendários para tudo. Eram conhecidos como os senhores do tempo, porque eles dominavam de uma maneira muito sofisticada a matemática. Então eles podiam fazer uma série de previsões, combinações e ciclos demais. Claro, o que tem em comum com todos os povos da natureza? Que mesmo sendo baseados em um conhecimento exato, através, né, da aritmética, geometria e formas, eles respeitavam muito todos os ciclos naturais. Isso que é legal. Que é o contexto, né, de várias tribos e vários povos nativos mesmo, né, xamânicos, que sempre está respeitando esses ciclos naturais que existem na vida. Né? É a questão do respeito e a sintonia com o seu meio ambiente, com as suas formas, com tudo isso. Né? A gente está chegando já no momento do intervalo, estamos quase no intervalo. Eu sei que a gente tem aqui algumas questões aqui no chat, e aí, na volta do intervalo, a gente responde essas questões aqui que estão surgindo aqui da Sônia, do Eugênio, do João Carlos. A gente responde assim que a gente voltar do intervalo, que esse papo é muito amplo, porque essa cultura, mesmo com a curta existência em termos de império, ela é muito rica em termos de conhecimentos que elas agregaram. Várias coisas, é como se fosse assim, ela montou uma síntese, tanto a cultura asteca, tanto a cultura inca, que pode ser muito aproveitada, muito útil como reflexão para nós nos dias atuais. Porque nós também, no momento em que nós vivemos hoje, existe um império por detrás também. Né? Mas agora a gente precisa então ir para o rápido intervalo. Até daqui a pouco a gente está de volta.